Boa tarde a todas e a todos. Um prazer vê-los aqui para a gente dar início à penúltima mesa do nosso festival literário. A gente vai ter o prazer de receber nesse palco o psicanalista Christian Dunker e o escritor israelense Ido Geffen. Ainda dá para sonhar? O sonho nasce nas profundezas do sono, mas a realidade insiste em invadir esse espaço íntimo, às vezes na forma de pesadelo. O que sonhavam os judeus no período do Terceiro Reich? O que sonham israelenses e palestinos nas fronteiras entre Cisjordânia, Gaza e Israel? Pesquisadores descobriram que sonhos não apenas expressam uma determinada realidade, como também a subvertem, criando realidades alternativas. A mesa partirá dos sonhos de judeus durante o nazismo, de israelenses e palestinos que vivem próximos às zonas de conflito, para discutir as complexidades da subjetividade humana e seu potencial para a imaginação de um futuro diferente. Essa mesa tem o apoio do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Daniel Dweck, co-curador do Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, ao lado da Rita Palmeira, e tenho o prazer de chamar ao palco Christian Dunker e Ido Geffen para uma conversa que será mediada pela professora Ilana Feldman. Por favor. Boa tarde a todas, a todos. É uma enorme alegria estar aqui com vocês para discutir algo que literalmente nos faz sonhar. Gostaria de apresentar Christian Dunker e Ido Geffen, começando pelo Christian, que é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o LATESFIP, analista, membro do Fórum do Campo Lacaniano e autor de muitos livros, entre eles Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, ambos ganhadores do Jabuti, Reinvenção da Intimidade e o mais recente, Lutos Finitos e Infinitos. Christian é também coorganizador da coletânea Sonhos Confinados, fruto de investigação que envolveu vários pesquisadores e universidades sobre o que sonhavam os brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Mas antes disso, em 2016, ele contribuiu com o livro Sonhos no Terceiro Reich, de Charlotte Beradt, com o prefácio O Sonho como Ficção e o Despertar do Pesadelo. Christian também esteve em Israel no início de 2020, a convite do IB, o Instituto Brasil-Israel, visita que gerou na ocasião e continua gerando textos, entrevistas e posicionamentos políticos, sempre em favor de um horizonte de esperança em que palestinos e israelenses possam não apenas conviver lado a lado, como possam também sonhar coletivamente. Palmas para o Christian. Ido nasceu em 1992, em Israel, e atualmente reside na cidade de Nova York. É escritor e pesquisador de neurocognição. Com Jerusalem Beach, sua estreia na narrativa curta por meio de um humor cáustico e doce, irônico e terno, Ido aproxima instantâneos da vida cotidiana em Israel às últimas descobertas sobre o cérebro humano em narrativas a um só tempo estranhas e familiares. Por esse livro, Ido recebeu o prêmio Sami Hor e o prêmio do Ministério da Cultura de Israel em 2017. Em 2019, ganhou a Bolsa Pardes da Biblioteca Nacional de Israel para jovens escritores. Seu romance de estreia, Misers Lilienblums Cloud Factory, será publicado pela Astra House em 2024. Como pesquisador, Ido faz doutorado em Psicologia Cognitiva na Universidade de Colômbia e no Instituto Zuckerman de Neurociências de Nova York, pesquisando as relações entre a mente humana e o storytelling, ou seja,
pesquisando como contar histórias pode nos ajudar a melhor compreender nossa mente em termos de memória, capacidade de entendimento e tomada de decisão. Esse interesse o levou nos últimos anos a coletar e escrever sobre sonhos de israelenses e palestinos que residem perto das fronteiras entre Israel, Gaza e Cisjordânia. Palmas para ele. Essas palmas são ótimas, porque dá para respirar assim, né? Bom, preparei um textinho introdutório, espero que eu não me alongue muito, mas me pareceu necessário para a gente poder sistematizar algumas questões em torno dos sonhos e do sonhar. Nós sabemos que os sonhos são feitos de memória, imaginação e desejo, mas também de esquecimento e recalque. Sabemos que os sonhos são experiências intervalares entre o pessoal e o coletivo, o dentro e o fora, o privado e o público, mas também entre o passado e o futuro. Sabemos ainda que os sonhos só existem quando narrados. Como diz o biólogo e neurocientista Siddhartha Ribeiro, sonhar qualquer mamífero sonha. Compartilhar os sonhos para tecer o devir coletivo, somente o ser humano é capaz. Em O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, livro do Siddhartha Ribeiro, ele afirma que o ato de narrar os sonhos foi fundamental para que nós emergíssemos do Paleolítico, gerando uma explosão de conhecimento nos últimos milhares de anos, e defende a necessidade de voltarmos a sonhar o futuro, pois aquilo que é sonhado não necessariamente acontece, mas sempre modifica o curso do futuro, porque modifica as emoções das pessoas que sonham. Já para o pensador indígena Ailton Krenak, em Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, os sonhos não se reduzem à experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas abarcam um exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as escolhas do dia a dia, como uma disciplina de autoconhecimento e prática ética na relação com o mundo e com a natureza. Se precisamos voltar a sonhar o futuro para adiar o fim, se não do mundo mesmo, de nossa própria humanidade, é porque os sonhos e a narração que é possível fazer deles dão testemunho de que a memória é sempre uma construção, uma ficção, em seu sentido mais profundo e etimológico. Ficção como o ato de figurar, dar forma e figura. A memória é uma ilha de edição, dizia o poeta e letrista brasileiro de origem síria, Wally Salomão. É então das brumas sonâmbulas do sono, das profundezas da noite e da neblina, que o sonho, para existir, precisa ser narrado, ser contado. Em Sonhos no Terceiro Reich, livro incrivelmente original, publicado pela primeira vez em 1966, a jornalista alemã Charlotte Berath recolheu relatos de sonhos de alemães entre 1933 e 1939, anos de pré-guerra e de ascensão do hitlerismo. Mesmo não sendo psicóloga, historiadora ou antropóloga de formação, ela percebeu que uma mutação sem precedentes se realizava na vida onírica dos alemães de então, cujos sonhos eram a única possibilidade de uma vida privada, resguardada no contexto da experiência totalitária que começava a se instalar no país. Em um dos casos coletados, um jovem passa a sonhar sempre com formas geométricas, como triângulos, retângulos e octógonos, segundo a leitura de Berath, por precaução. Em outro, também por prudência, uma faxineira sonha que fala em russo, de modo que ela própria não compreenda o que diz. Sismógrafos de uma realidade estruturada como o tormento, os sonhos recolhidos por Berath deixam claro que presente, passado e futuro, desejo e medo coabitam uma mesma atualidade. Seriam sonhos testemunhos dos dias correntes ou testamento para os tempos por vir? Bom, com essas perguntas, eu abro aqui as minhas questões. Obrigada pela paciência de vocês.
a minha primeira pergunta para o Ido, né? Ido, muito antes dos acontecimentos de 7 de outubro, em seu texto a respeito dos sonhos de israelenses e palestinos em regiões de tensão e conflito, texto que no Brasil foi publicado em 2021 pela revista 451, você relata o sonho de uma jovem israelense judia chamada Orat. Cito: sonhei que estava em um concerto de música em pleno dia. Todo mundo estava curtindo quando, de repente, o Hamas anunciou que iria desligar o céu. E então tudo ficou completamente escuro. Mísseis despontaram no horizonte. Foi aterrorizante e eu não tinha para onde escapar. Acordei em pânico logo antes de um míssil me atingir. Poderíamos dizer que este é uma espécie de sonho antecipatório. Não porque ele adivinha o futuro, mas porque o futuro é sempre gestado no presente. Já outros sonhos coletados por você nessa pesquisa são menos dramáticos e mais surrealistas, no sentido de criarem, através do nonsense, realidades alternativas. É o caso do sonho de um judeu israelense que sonha com mísseis de sorvete. Ou do palestino cristão da Cisjordânia, que após um dia de intensos conflitos com soldados israelenses, sonha que os encontra em um restaurante onde contam-se piadas e comem juntos romos com falafel. Essa cena, aliás, me faz pensar em vários filmes do cineasta palestino Elia Suleiman, que para mim é um dos maiores cineastas da atualidade. Nesse sentido, a pergunta: não seriam os sonhos uma forma de storytelling? E de que forma tanto o sonho como a ficção são capazes de antecipar e elaborar uma experiência real ainda por vir? Christian, você também fica à vontade para... Então, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui e ter sido convidado. Eu queria dizer que, primeiramente, se falamos de sonhos no momento, eu tive muitos pesadelos desde outubro, dia 7, e dificuldades para dormir no último mês e meio, e isso é a primeira vez que eu saio para um evento cultural. E eu tenho a dizer que há muito, e muitos de vocês têm essas sensações similares, mas há uma coisa incrível na decisão do museu de organizar esse festival, de escolher fazer esse evento e escolher humanidade, a arte, mesmo nesses dias difíceis. E hoje, antes de chegar aqui, eu desci do hotel e tinha como danças na rua, 50 pessoas dançando a música de ABBA, que desde o 7 de outubro eu achei que isso era uma coisa que não poderia mais acontecer no mundo. Então eu queria agradecer por permitir de estar aqui e ver essa outra realidade, porque isso é uma cura. E, como vocês disseram, vocês falaram do sonho de Orat, que sonhou estar num concerto, e hoje, antes do evento, eu olhei os sonhos do artigo, e pela primeira vez eu vi esse sonho depois de outubro 7. E havia um concerto em Israel onde muitas pessoas foram assassinadas. E a sensação, como você disse, que o futuro e a visão do que acontece é uma narrativa que foi um choque. Um sonho que eu não entendi direito até esse momento. E foi uma sensação que eu não esperava. Uma das questões, eu venho da pesquisa da memória e a mente, e há muitas teorias sobre os sonhos serem uma forma de melhorar e entender as nossas memórias e o mundo. Mas
nenhuma das teorias explica por que os sonhos estão na narrativa. Esses sonhos ao longo do dia, isso não explica por que temos histórias interessantes quando a gente sonha. E uma das coisas que eu penso muito, e na neurociência a gente fala sobre esquemas, estruturas nas quais a gente vê o mundo. Quando vocês vêm aqui ao festival, vocês sabem que vai haver uma conversa, questões no fim, é uma estrutura do mundo que você imagina o que vai acontecer. Nos sonhos não é assim, tudo se quebra. E acredito que nesse senso, e de alguma forma, pode ser muito interessante para criar uma nova realidade. Eu acho que eu tenho que admitir pessoalmente que as primeiras 2 semanas depois de outubro 7, eu não tinha sonhos otimistas e sim muito traumáticos. E muitos amigos meus também. Hoje o processo está melhorando, mas, de novo, o sonho, num senso, é um local onde a gente tenta lembrar e conectar e entender as coisas que acontecem, mas até hoje não sei como eles serão daqui a 1 mês ou 2 meses. Mas espero que eles terão esse otimismo que vocês falam no sonho do sorvete. Talvez faria um comentário, Eidon, agradecendo a tua presença, a presença de todos que estão aqui hoje e que concorreram para a gente estar conversando nesse momento importante e difícil, né, da história e das nossas histórias, eu diria. E eu te perguntaria o seguinte, assim, complementando ou tentando levar adiante uma coisa que você falou, né, que essa ruptura representada pelo sonho em termos de estrutura do cotidiano, né? O Freud tinha essa ideia de que o desejo ele é um fio que parte do presente, vai ao passado e se projeta ao futuro, né? E o fio é também uma grande imagem para a noção de narrativa, né? A gente entende que há uma história, que ela foi bem contada, quando tem um fio que opera assim no tempo, né? Um fio que organiza e reorganiza as coisas no tempo, né? E a experiência, o que se fala mais comumente sobre o sonho, é que ele é uma experiência no espaço, né? A gente vai para uma outra realidade, a gente está entre a vigília e o sono, a gente não sabe o que é a realidade, o que não é, né? Como é que você pensa essa relação entre o tempo e o espaço, né? Para a gente definir assim, quando é que estamos diante de uma história, quando é que estamos diante de uma narrativa, né? Como que o sonho cria esse fio a partir de fragmentos que, em princípio, não estão juntos. Não estão juntos nem no tempo, nem no espaço, né? Eu achei que a gente tinha conversado antes, porque isso é uma coisa que eu sempre penso. O meu trabalho, esses dias e na universidade, é falar sobre como a ordem da narrativa afeta a forma como lembramos das coisas. Por exemplo, há um fenômeno interessante de que quando as pessoas veem filmes que não são lineares, como o do Tarantino, que começam no fim e vão para o começo, e depois você tem o fim, e quando pedem que falem sobre o que viram, eles falam numa forma linear, porque na memória o filme muda dentro. E a gente tem, eu acho, todo esse tempo, a gente vive num mundo com tanta incerteza, tantas coisas em volta de nós, desde outubro 7, que a história e narrativa são uma estrutura para
dar um sentido às coisas e criar significado das coisas. Eu acredito que a gente faz isso bastante bem na vida, mas o sonho é como você disse, é o local onde você tem essa disrupção na forma na qual criamos a realidade. A gente tem mecanismos na mente que não funcionam durante o sonho, que nos ajudam a ter essa ideia racional de como o mundo tem que funcionar. E umas teorias é que essas áreas da mente frontal são menos ativadas no sonho, e isso permite essas narrativas estranhas, vendo tudo como se fosse normal. E eu estou interessada na sua perspectiva de psicoanalista, como vocês veem essa experiência, como isso afeta a forma que a gente vê o mundo. Vou eu, mas você? Você quer complementar? Talvez fosse melhor você falar e depois eu complemento, né? Então, eu vou seguir aqui com uma pergunta para você e também lembrar ao público que quem quiser fazer perguntas, tem pessoas com papel e caneta, tá? Vocês podem fazer por escrito, por favor, para o final da conversa. Então, Christian, é isto um homem? Primo Levi pergunta-se: por que o sofrimento de cada dia se traduz constantemente em nossos sonhos, na cena sempre repetida da narração que os outros não escutam? Questionando a natureza dos seus terríveis e inaudíveis sonhos, nos quais, na mesa de jantar, a família não pode escutá-lo nem acreditar no que diz, Levi traduz uma angústia comum a muitos sobreviventes da Shoah diante do absurdo da realidade narrada. Se existe, então, um abismo entre a experiência traumática e a narração que é possível fazer dela, como também nos lembra Robert Antelme, em A Espécie Humana, outro sobrevivente, seriam os sonhos dos sobreviventes testemunhos desse abismo? Em suas pesquisas, e na sua experiência clínica, sobretudo, como os sonhos participam da elaboração do trauma e do trabalho do luto? Puxa, essa vai longe. E eu acho que você está tocando assim um ótimo ponto de vista para a gente estudar os sonhos, né? E que é aquela situação em que a gente tem um evento traumático, um evento que excede a nossa capacidade de simbolização ou de previsão, em que os sonhos se tornam, vamos dizer assim, irregulares, para não dizer anormais, né? Então, a gente fez uma pesquisa sobre como os brasileiros sonhavam no começo da Covid e, invariavelmente, vinha um resultado assim: olha, alguma coisa aconteceu de estranho, porque eu estou sonhando mais colorido, eu estou sonhando de forma mais realística, eu estou sonhando de forma mais intensa e eu estou sonhando mais, né? Eu queria perguntar para o Ido como funciona essa história do sonhar e do lembrar que sonhou, né? E isso parece estar assim, causado pela ideia de que o sonho tem, como luto, duas tarefas a enfrentar, né? A primeira é o que a gente começou a conversar aqui, qual o estatuto da realidade, né? O que é o real, o que é o irreal, o que é a ilusão, como eu transformo aquilo que aconteceu em algo que é uma versão daquilo que aconteceu, que é a minha versão daquilo que aconteceu, né? E a segunda tarefa é assim manipular a verdade, né? Porque pode ter acontecido uma mentira, pode ter acontecido uma ilusão, pode ter acontecido algo que eu ainda nem sei o que é que aconteceu, né? E para isso a gente mobiliza dispositivos de ficção. Daí essa ideia do Lacan de que a verdade tem estrutura de ficção, porque não porque toda a verdade seria, vamos dizer assim, manipulável, mas porque é preciso estruturas, né, do como ser, da metáfora, dos modos de figuração que você estuda, para a gente conseguir, vamos dizer assim, responder a esse lado da história,
né? Situações como os campos de concentração, as situações limites narradas pelo Primo Levi, pelo Sampron, pelo Antelme, elas forçam essas duas dimensões, né? É muito comum a gente escutar assim, olha, eu preciso guardar isso, eu preciso lembrar disso, porque isso é inacreditável. Isso faltam palavras para eu descrever isso. Isso é próprio da natureza, né, da fenomenologia do trauma. Quer dizer, quando faltam palavras, o trabalho do sonho é posto assim no seu limite. Isso significa que, em tese, a pessoa vai acordar. Ela vai acordar angustiada à noite. Mas, às vezes, esse limite do real ele é compensado por um desdobramento da ficção, né? Então, os sonhos que a Charlotte Bernhardt estuda, eles são muito interessantes porque elas vão de 33 a 39, ou seja, no momento que está havendo uma transformação social, uma nazificação da Alemanha, mas onde você não tem abertamente os campos de concentração, as deportações, a Kristallnacht ainda não aconteceu. Então, é como se os sonhos eles fossem também uma espécie de sismógrafo social, né? Eles estão percebendo, né, vibrações, alterações nos movimentos tectônicos que eles não sabem, que a gente não consegue interpretar, que excede nossa capacidade de dizer isso é real. Que tipo de verdade que está em jogo nisso? E justamente porque há esse excesso, a gente começa a criar, né, futuros possíveis. E esses futuros possíveis, nesses relatos, eles são incrivelmente premonitórios, né? Você vai dizer, não, mas é porque estavam vendo o futuro? Como você disse na apresentação. Talvez sim, mas talvez porque o futuro seja feito dos nossos desejos presentes, dos nossos impasses presentes, das contradições presentes. Então, aquilo que a gente não está conseguindo elaborar agora vai ter um destino criado pelo sonho, né? Os sonhos, nesse sentido, são uma espécie de máquina no tempo. Eles nos oferecem vários futuros que podem, sim, vir a acontecer. E esses vários futuros são uma maneira, eu acho isso incrível, de suportar o presente. De dizer, olha, então aqui eu acordo e eu consigo reabitar o lugar que eu estou por causa disso, né? Por causa dessa minha invenção. Então, quando você compara os sonhos, vamos dizer assim, pré-catástrofe, com os sonhos dos que participaram das marchas, dos que viveram os campos, a gente vê uma diferença notável. Porque os sonhos dos que passaram pelos campos são, em primeiro lugar, sonhos sobre comida, fome, né? A sensação de estar num banho quente, né? E, em segundo lugar, sonhos sobre o indescritível, palavras que faltam, então eu não vou conseguir exprimir, um grito que não sai, né? E, em terceiro lugar, esse sonho que você mencionou, os sonhos de que ninguém vai acreditar. Eu vou contar isso e isso vai ser esquecido, isso vai ser perdido, as pessoas vão se tornar indiferentes. E isso eu acho muito interessante, né? Porque coloca também um futuro do futuro, né? Então a gente tem o pré, depois a gente tem os campos e a gente tem algo que fala sobre o que vai acontecer depois, que é essa... Pelo menos do ponto de vista, né, dos alemães, o silêncio. Ele não fala, né? Demoraram 2 gerações, 3 gerações para isso poder ganhar alguma narrativa, né? Poder ser um assunto, né? Então, mesmo os sonhos do momento mais crítico, mais traumático, né, mais impossível, elas criam um futuro possível, né? Não sei o que você... I didn't hear I assume you asked I should talk. O fato do sonho como um possível futuro é muito interessante. E, de novo, a gente sabe pela neurociência que muitos mecanismos que temos para a memória também são os mesmos na mente quando a gente imagina o futuro. Há uma profunda conexão entre memória e futuro. E, nesse senso, uma das coisas no projeto que eu fiz
com israelitas e palestinos, apareceu muito fortemente a sensação das pessoas de quebrar os limites das suas realidades. E quando eu comecei, eu coletava sonhos dos israelitas que eu conhecia, e depois eu queria falar com pessoas em Gaza, e eu falava e pensava, eu acho que eu vou mandar uma mensagem pelo Facebook. E daí um jornalista me disse, antes que eu fizesse, não pode fazer isso. Porque se você manda uma mensagem de Israel para alguém em Gaza, você os coloca em perigo. Porque se alguém descobre dessa conexão, em suma, você está pondo eles numa situação muito difícil. Até a ideia de ter comunicação regular entre os dois lados é algo que a gente praticamente não pode fazer. Eu usava conexões de pessoas que eu confiava que sabiam fazer isso de forma correta, de forma a manter eles seguros. E isso foi difícil. E as coisas que apareceram nos sonhos foram tão interessantes porque muitos sonhavam sobre encontrar israelitas ou palestinos. Uma mulher, uma palestina, disse que ela foi mandada como espiã em Tel Aviv, mas depois se apaixonou por um israelita. E depois de alguns anos, ela tinha mais medo que a sua mãe descobrisse que ela tinha um namorado israelita do que ser pega como espiã. Outra mulher israelita me disse que sonhou de estar no porto em Gaza e como era lindo e como as pessoas são legais. E muitas pessoas que falaram dessas memórias, sobre esses sonhos, falaram também que eles têm medo. E o sonho quebrou um pouco essa sensação, confundindo eles um pouco, porque eles faziam pensar que as pessoas do sonho, as pessoas eram tão legais, e depois eles chegam na realidade, a realidade na qual eles vivem, que é muito complicada e difícil, e nesse senso, como você disse, o sonho é uma outra possibilidade, ou um futuro. E as pessoas viram isso, de alguma forma, uma outra realidade que está tão longe do que eles podem perceber e imaginar no local onde estão agora. E a coisa interessante é que as pessoas falam não só da memória, mas dos pensamentos que eles tiveram depois do sonho. Como você mencionou, havia um palestino que falou de encontrar os soldados e depois ir comer com eles, e de manhã ele falava, isso é muito diferente do que eu conheço. E, de novo, uma das coisas que eu entendi que é importante é que ambos os lados estariam expostos aos sonhos do outro lado. E uma das coisas interessantes, que é um psicólogo famoso em Israel, que lida com esse conflito palestino-israelense e mostrou nos estudos que se as pessoas acreditam de forma geral que os seres humanos podem mudar, eles são mais prováveis também em acreditar na solução. Porque você acha que o outro lado nunca vai mudar, não importa o que você faça, realmente não há solução. Mas se você acredita, de forma geral, que os humanos são criaturas que podem mudar de ideia e pensamento sobre o mundo, então você tem uma oportunidade para ir lá e mudar a realidade. E os sonhos são um local onde isso pode acontecer. E quando a gente ouve sobre os sonhos dos outros lados e das sensações e sentimentos, isso é uma forma de criar uma mudança através disso. Veio agora um estudo que eu acho realmente incrível, porque é um pesquisador americano que coleta o relato dos campos de concentração logo depois do final da guerra.
E ele, aquele pesquisador mais clássico, né, positivista, interessado, vamos dizer assim, na faculdade da memória, e ele insistia muito que a lembrança tinha que ser dos fatos. Então, toda vez que aparecia assim que eu sentia assim, podia ter acontecido de outra forma, eu não lembro bem, será que aconteceu ou não? E ele ia forçando a entrevista até que a lembrança fosse uma coleção muito fiel, muito precisa dos fatos. Isso tinha também o seu momento histórico, o seu interesse, né, no sentido de registrar que aquilo não era uma ficção, que aquilo tinha acontecido. Né? 50 ou 60 anos depois, uma pesquisadora, acho que ligada ao o Museu Judaico de Jerusalém, faz uma pesquisa com os que estavam vivos, daqueles 53. Né? E ela adota uma postura, ela olha para algo completamente diferente. Ela diz assim, eu vou tentar entender um pouco o que cada um fez com isso, o que cada um fez com esse trauma, como cada um se virou, mas eu vou assim abrir o relato para todas as interveniências narrativas, né, e não descritivas que possam acontecer. Então, naquele momento em que a pessoa lembrava e fazia uma pausa e chorava e dizia, agora eu estou confusa, ela se aprofundava nisso. Ela dizia, me conta mais desse momento, me fala mais do que podia ter acontecido, que você não lembra, por exemplo. Né? Ou seja, ela força a dimensão narrativa em contraste com a dimensão descritiva. Né? E daí ela encontra uma coisa que eu acho assim, fabulosa. Ela diz assim, aquelas que conseguiram produzir narrativas em cima do que aconteceu estavam muito melhores. Tinham conseguido refazer suas famílias, imigrar, se virar com aquilo, dar algum destino. E aqueles que pareciam ter sido fixados naquela história, inclusive pelo próprio procedimento do psicólogo, né, que teve efeito na vida das pessoas e que fez com que elas assim entendessem que elas não podiam esquecer e que elas tinham que lembrar factualmente tudo o que tinha acontecido. Né? Ou seja, o sonho me parece ser uma função terapêutica, justamente porque ele cria incertezas, indecisões, ambiguidades, paradoxos, ali onde a gente pode ser reduzido assim ao amontoado de fatos. Né? E acompanhando as polêmicas contemporâneas sobre as narrativas, a história, quem conta a história verdadeira, em 48, em novembro aconteceu o quê? Em 47, a ONU não sei o quê. E eu fico lembrando desse estudo. Né? Quer dizer, a gente precisa da história muito bem contada, mas a gente também precisa da ficção para poder criar futuros diferentes do passado. Né? Chama Testimony in Time. É um livro realmente impressionante, né, para quem quiser acompanhar. Mas uma provocação nesse sentido, Christian, é perguntar se existe descrição sem narração. Porque você né, fez esse comentário muito interessante e eu, inevitavelmente, me lembrei de um documentário com o qual eu lido, dando aula em graduação, pós-graduação, é uma verdadeira obsessão, assim, minha missão é morrer passando esse documentário para os meus alunos, que é o filme Shoah, do Claude Lanzmann, de 9 horas e meia de duração, e o grande imperativo, o grande princípio moral e formal, ético e estético, é pedir que os sobreviventes descrevam. E ele se baseia no método do historiador Raul Hilber, que foi o grande historiador, né, daquilo que se chamava a destruição dos judeus europeus, que depois veio a chamar Holocausto, Shoah, e existe toda uma história sobre essas nomenclaturas. Mas o que é fascinante no filme é porque ele solicita, reivindica, apela à descrição, mas não existe descrição sem uma capacidade de narração. Então, quem descreve, quem chegou ao estágio de descrever, é porque já conseguiu formalizar numa estrutura
gramatical, né, que é ficcional por princípio, não é? É um esquema. E é muito interessante, porque ele dizia o seguinte, né, inspirado nesse método: sempre evite grandes perguntas, porque você terá respostas menores. Então, era o Lanzmann... Viu? Coordenadora. Isso não serve para mim. Definitivamente. Eu já vi 1000 vezes, mas eu não consigo aprender a lição. Mas é isso, assim. Então, essa descrição o procedimento é absolutamente extraordinário, porque ele é combinado, ele não se reduz a uma factualidade, e ele é combinado a um trabalho de construção, inclusive construção cinematográfica absolutamente poderosa, né? De linguagem, né? Pensando a linguagem em geral. Você está sugerindo assim, que ele força a descrição para mostrar que ela é impossível, para mostrar que ela, mesmo assim, não consegue se realizar. Sim, mas essa descrição impossível, né, que produz essa aporia, onde ela é inimaginável, é que é preciso imaginar. Na verdade, é um apelo à imaginação, exatamente porque existe esse ponto de impossibilidade. Para responder a pergunta, eu vou convocar o nosso especialista de Colômbia. Espero ter entendido tudo. Mas se eu entendi certo, você fala que uma vez que você fala do sonho que você estruturou, a narrativa foi criada, a diferença entre discurso e narrativa, se a gente pode confiar. De novo, eu acho que, de uma certa forma, até a memória que as pessoas achem, muitas vezes, que a memória é um vídeo na mente, nossa, que conta o que acontece e que a gente pode confiar totalmente. Quando há um julgamento, a gente usa pessoas que viram coisas, porque a gente confia na memória, mas quanto mais eu estudo a memória, eu confio menos e menos nisso. E tem uma história, meu avô era um sobrevivente do Holocausto e ele sobreviveu ao Holocausto junto com seu irmão. E quando eu ia à casa deles no Jerusalém, eles cantavam histórias da infância na Lituânia durante o Holocausto. E também eu tenho que admitir que o irmão do meu avô, o Joseph, era muito melhor para contar do que meu avô. E ele contava essas histórias incríveis sobre a sobrevivência deles e o que aconteceu. E eu lembro que uma hora, no meio de uma história, meu avô falou para ele: escuta, Joseph, essa é uma história incrível, não me leve a mal, mas há um problema. Eu estava lá e não aconteceu, tá? E aí Joseph pensou um momento, olhou para ele e falou: você tem razão, mas é o que devia ter acontecido, tá? E aí continuava a contar a história como se fosse história, mas era ficção. E eu acho que, de alguma forma, a habilidade do meu avô e do seu irmão de saírem do Holocausto e conseguirem estabelecer uma vida foi o trauma, mas um trauma que eles podiam lidar. E isso veio da habilidade de criar uma narrativa de forma diferente, pegando tudo o que aconteceu, criando uma nova estrutura com um significado para a vida e para essa vida que continua. E, de novo, é muito importante que nesse processo você, para compreender e achar significado, mesmo que for depois, e não é parte do evento em si, é um processo importante para a cura e conseguir significado para a própria vida. Espero ter respondido a pergunta certa. Eu acho que tem um outro lado dessa história que eu acho que liga o cinema com
com o sonhar, né, que é uma grande associação, e que nossos indígenas permitem visualizar muito bem, né? Tanto os Yanomami quanto os Javantes, eles têm, que foram mais estudados, eles têm essa ideia de que a gente primeiro precisa aprender a sonhar, né? Sonhar não é assim, qualquer um vai sonhando. Você tem que perguntar, ter para quem dizer, você tem que lembrar de certas coisas específicas no sonho. Por exemplo, todo sonho tem um canto. Em algum lugar vai aparecer um canto. Como se fosse uma música, uma prosódia, uma melodia, um ritmo, né? E quando você sonha, você precisa se ater a esse canto para conseguir puxar esse fio logo que você acorda e contar o sonho para alguma outra pessoa que está próxima. E eu acho que isso é uma grande lição. Os nossos sonhos, eles desaparecem e a gente começa a achar que não sonha quando a gente não tem para quem contar. Quando a gente acha que o sonho é uma função individual que cada um resolve por si e que não é uma tarefa, como é para os indígenas brasileiros, coletiva de trabalho sonhar. Sonhar junto é algo que a gente faz, que nem o cinema, né? A gente tem que fazer o cinema, cortar, filmar, editar, e daí ele acontece, né? O Krenak fala em disciplina mesmo, né? Uma disciplina individual e coletiva. Uhum. Que tem no horizonte uma tarefa, né? Por exemplo, impedir que o céu caia, né? Então temos que sonhar, porque se você parar de sonhar, vai acontecer alguma coisa muito ruim, né? E, em geral, interpretam a posição dos brancos como aqueles que eles não sabem sonhar, coitados, né? Ninguém ensinou, eles ficam sonhando que simplesmente é continuidade da vida, do que eles fazem na vida. Tem uma expressão que é assim: o sonho para eles é como um machado que você deixa cair no chão. Esse é o sonho, né? Quer dizer, ele é inerte, ele não faz nada, ele não trabalha, ele não modifica o mundo, né? Você falou machado, né? Mas eu ouvi uma chave. Melhor ainda. Isso é fantástico, né? No Brasil hoje, a gente tem muitos trabalhos, inclusive sobre os sonhos dos Yanomami, no livro da Hannah Muja. É muito interessante porque explicita que os sonhos são produções coletivas, né? São bens comuns e não sonhos de consumo individuais, que é o que se tornaram os sonhos, né? Os nossos sonhos. Eu queria fazer um pequeno deslocamento da discussão, porque identidade e memória é um dos temas aqui do festival, né? E um tema que inevitavelmente dialoga com a psicanálise. Então, aproveitando sua presença, queria contar aqui uma espécie de xiste. Recentemente, eu fui ler a História da Psicanálise na França, da Elisabeth Roudinesco, não o livro inteiro, né? E, assim, logo no início, dei de cara com uma epígrafe assinada pelo Albert Einstein. Achei muito curioso uma epígrafe do Einstein num livro de psicanálise. E a epígrafe dizia: se a relatividade revelar-se correta, os alemães dirão que sou alemão, os suíços que sou cidadão suíço e os franceses que sou um grande cientista. Se a relatividade revelar-se falsa, os franceses dirão que sou suíço, os suíços dirão que sou alemão e os alemães dirão que sou judeu. Então, vistos como judeus na Europa, europeus colonizadores no Oriente Médio, brancos privilegiados no Brasil, as diversas identidades judaicas têm se transmutado ao longo da história a depender de seus contextos geopolíticos e momentos históricos. Essa espécie, né, de xiste do Einstein nos mostra que toda identidade é, de fato, relativa, construída em relação ao olhar do outro. Diante disso, seja pela ótica da psicanálise ou da literatura, como defender uma forma de identidade que não seja reduzida a uma pauta identitária?
as grandes perguntas que a resposta virá. Vou começar com uma resposta assim aproximativa, né? Acho que uma grande contraficção, né? Ou seja, aquilo que acaba aniquilando as ficções, impedindo que a gente pense um mundo com mais contingência, com mais futuros possíveis e também com mais abertura para o passado, né? É a ideia de que no fulcro existe uma identidade, né? Tem que existir um ponto sólido, positivo, e que, inclusive, me diferencia dos outros. Alguma coisa, né? Vamos dizer, raça, inteligência, a história cultural, enfim, algo que a gente possa dizer assim, não, isso me provê um lugar no mundo, né? Aliás, um dos primeiros sonhos que a Charlotte detecta é o que ela chama de sonhos daqueles que se sentem sem lugar, né? Que estão entre duas cadeiras, por exemplo, ou que estão tomando um ônibus para uma estação final que chama-se Heil. Olha que interessante, né? É um ônibus para uma estação final Heil, Hitler, né? Heil Hitler, só que Heil quer dizer salvação. Simplesmente salvação. Então, o sonho, quando ele torna ambíguo, né, para onde vamos, ele torna ambíguo também quem somos, de onde viemos, né? E eu acho que a máquina de sonhar, ela se alimenta, vamos dizer assim, de um certo vazio que poderia nos definir, ao contrário dessa ideia mais corrente, mais popular e mais comum, né? Um vazio que seria isso que nós compartilhamos com os outros, né? Um vazio que é por onde os sonhos se tornam possíveis e necessários, né? É porque a realidade não é toda fechada em si mesma, é porque a história não está toda contada, é porque as leis não foram todas escritas. Mas para você pensar uma identidade que não seja ela mesma identitarista, você teria que aguentar, né, que nós somos muito menos, né, determinados e sólidos e dotados de uma essência que a gente tem uma relação em geral de propriedade com isso, do que, em geral, nós estamos dispostos a aceitar, né? Então, eu diria assim, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista de Freud, e agora vou lembrar um texto que não sei como vai ter a recepção no nosso momento, e aqui, né, é chamado Moisés e o Monoteísmo, né, que é o testamento do Freud. Ela está morrendo, escreve 3 versões, e uma ideia que ela vai defendendo é de que, Moisés não era judeu, era egípcio, né? Isso pode ser tomado como uma afronta se você disser, não, nós somos nomeados pelo outro, que não é tão incomum assim, mas a ideia, eu acho que fulcral, é que a nossa origem é vazia, né? Quer dizer, ela é indeterminada, né? E por isso a gente pode construir sonhos, e por isso a gente pode fazer alianças, e por isso a gente pode ser algo diferente do que a gente efetivamente é, né? Acho que o pior ele vem dessa crença, né, de que tem uma determinação ontológica positiva, né, de cada um de nós. E que o desejo não é, no fundo, uma movimentação da falta, né? Que a gente faz com o fato de que somos determinados por um vazio, né? Mas não sei, você que pediu por isso. De forma geral, a gente vive numa era onde a identidade é muitas vezes reduzida a uma coisa específica, única, e a gente sente agora o que aconteceu em Israel, na Palestina.
muito das identidades que a gente cria agora são baseadas na forma como a gente comunica no mundo, se comunica no mundo. E quando a gente usa muito a mídia social e a tecnologia que reduz a realidade, a gente cria, de uma certa forma, uma identidade muito específica, que não tem, muitas vezes, a habilidade de ser algo mais flexível. E eu posso dizer, pessoalmente, que um bom amigo meu, Figolan, foi morto em outubro 7. E ele estava na casa dele, com seu namorado, e iam se casar na semana próxima. E quando ele recebeu a mensagem do que estava acontecendo, ele desceu ao kibbutzim e, como reserva no exército, e lutou para salvar as vidas de muitas pessoas que iam ser pegas reféns, e daí foi morto. E eu fui de Nova York ao funeral, que foi uma experiência muito difícil. E lembro que depois eu li muito sobre o que as pessoas escreveram sobre Segui, e eles mencionavam sempre sobre ele ser tão corajoso como soldado e ter protegido tantas pessoas. E é verdade, mas ele tinha muitas outras coisas em sua identidade que não passou adiante pela mídia. E eu posso dizer que a gente cresceu junto, ele era meu melhor amigo. Crescemos juntos, da escola elementar até o colegial, e por muitos anos ele foi voluntário. Ele era muito criativo e engraçado, ele seria um melhor autor que eu, se ele tivesse escolhido escrever. Mas um dia estávamos na classe e a gente viu um nome na lousa que estava escrito como Luciano. E ele começou a falar, eu não sei quem era o Luciano, mas ele tem que ter bigode. E aí começamos a falar sobre esse personagem, quem é Luciano, esse cara. A gente tinha a ideia de que ele fosse esse cara que tentava impressionar sempre, mas não conseguia, e fazia coisas para mostrar que ele era muito corajoso. E quando a gente foi um dia, depois da escola, para um lugar que é tipo um lugar de reciclagem, onde você põe as garrafas, e havia um buraco para colocar, e eu falei, eu acho que o Luciano entraria nesse buraco. Então o CG entrou, porque o Luciano teria que fazer isso. E ele ficou preso lá dentro. E tivemos que chamar a polícia para resgatá-lo. E outra vez eu esqueci de trazer um livro, devolver um livro lá na escola, e eu me encontrei entrando na biblioteca no meio da noite com o Serguei. Eu escrevi uma carta de desculpas pelo que eu fiz. Será que vocês podem me desculpar? Estou muito arrependido, assinado Luciano. E quando no meu último livro saiu em Israel, havia um personagem chamado Luciano, sobre esse general peruviano no exército, que também faz scans de e-mail, sabe, aqueles que você ganhou $1 milhão. Esse é o personagem. E esse personagem se dedicava, eu dediquei ao Serguei, e o livro também, a dedicatória era para o general Luciano III, pelas aventuras das quais não podemos falar. E, de novo, se eu penso sobre identidade, sobre o mundo no qual vivemos, a única forma de ir adiante é através da complexidade e entender as camadas dos dois lados que existem. E uma narrativa muito clara não permite que a gente mude. Isso é
um problema na política hoje também, a forma como as pessoas têm uma compreensão clara de quem está certo e quem está errado. E a única forma de criar uma realidade melhor é expandir isso, mas criando outras possibilidades, como a gente faz nos sonhos, ou quando a gente fala das memórias, curtindo a arte, refletindo sobre as nossas vidas. E, de novo, locais como esses são tão importantes, porque a gente pode fazer essas conversas profundas que a gente não pode fazer no Twitter. E quando a gente expande a nossa identidade e permite local para a mudança, e aí e a flexibilidade, a gente pode criar um futuro melhor. Eu tenho uma pergunta cabeluda, como se as outras não fossem, né? Mas essa é particularmente difícil. Bom, hoje, mais do que nunca, diante de tudo que vimos, lemos e ouvimos desde o 7 de outubro, podemos afirmar claramente o que antes era feito mais discretamente ou em círculos acadêmicos precisos, que o antissemitismo, como produção inconsciente, é um fenômeno estrutural. Se o vírus do antissemitismo tem sofrido mutações de acordo com os valores de cada época, atualmente, afirmam estudiosos e pesquisadores, o ódio ao Estado de Israel estaria no centro da sua expressão, né? Estou dizendo ódio, não estou dizendo crítica. Todo ódio também irracional, né? Então, sendo o antissemitismo em particular e o racismo em geral, né, incluindo aí também a islamofobia, um fenômeno inconsciente e irracional, é possível combatê-lo? E quais recursos, que antídotos a literatura e a psicanálise, irmanadas como a arte da palavra e saber do inconsciente, poderiam nos trazer nesse sentido? Okay, there are tough questions, definitely. De novo, uma das coisas que eu acredito que a gente vê agora é muito antissemitismo acontecendo pelo mundo. Eu vi em Nova York e aqui também as pessoas me contaram. E, de novo, a gente pode ser crítico sobre Israel e as coisas feitas. E não acredito que todos que criticam Israel, de fato, são antissemitas. Não acredito nisso. Eu também tenho críticas ao governo de Israel, mas as pessoas que são antissemitas usam essa plataforma para permitir o ódio, numa forma que vai muito além do momento corrente. Porque o antissemitismo, poucos falam disso. Não começou quando o Israel foi fundado. Seria simples se houvesse começado então, mas não. Eu acho que está ligado e acho duas coisas sobre como lidar com isso. Eu sou autor, não político, porque eu não tenho as melhores soluções, mas duas coisas são importantes. Primeiro é a compaixão. De reconhecer a compaixão nós mesmos e nos outros, mesmo dos outros lados. Eu dou um exemplo. Depois de Serguei, do funeral do Serguei, eu voltei a Nova York e por um mês eu não funcionei mais, não fui para aulas, não dei palestras e também eu tinha muita raiva dentro de mim sobre a situação e o que aconteceu. E quando eu estou fazendo um curso em estatística
E eu não fiz nada dos trabalhos que eu devia ter feito, eu devia ter tirado 0. Mas quando eu voltei, o professor veio e eu tinha certeza que ele ia falar, ué, o que aconteceu com os seus trabalhos? Mas ele sabia o que tinha acontecido e ele falou, olha, eu não sei muito sobre Israel. Eu sei uma coisa, quando eu era muito jovem, muitos amigos meus foram para os kibutzes e falaram para mim que eram as pessoas mais legais do mundo. E quando eu ouvi o que aconteceu com ele, foi uma dor enorme para mim e imagino como é para você. Só reconheço a dor, a minha dor, que alguém reconhecia a minha dor, eu entendi que alguém estava me entendendo. E muito do que a gente fala nas mídias sociais não reconhece a dor. Eu não posso pessoalmente entender por que alguém pegaria um pôster de um refém, mesmo que você... Mas, assim, não rasgue esse cartaz da dor de um outro ser humano. Você pode pôr um outro cartaz do lado, mas esse fato sobre prosseguir. As pessoas falam sobre soluções políticas. Talvez eles não ajudam as soluções políticas, porque se eles não veem a dor do lado de Israel, ou a dor do lado dos palestinos, não falo do Hamas. Em Israel, eu acho que a gente não pode falar com o Hamas, mas há civis e ver essa dor é a forma de ir adiante, mas a empatia não é suficiente. Outra coisa que a gente precisa é responsabilidade e chamar e gritar quando alguns não contam os fatos de forma correta. Então, eu concordo. A gente não sabe o que aconteceu em outubro 7, não temos evidência suficiente, mas eles não estão ajudando a solução quando eles falam isso. Não estão ajudando a achar o melhor caminho, porque quando um israelita vê isso, a última coisa que ele sente é, ok, vamos achar uma forma com os palestinos. Eles acham que o mútuo é antissemita e que precisamos de um exército fortíssimo para proteger. Então, eles têm que entender. Você não precisa concordar com tudo, mas você tem que reconhecer a dor das pessoas e se responsabilizar pelas palavras que você diz. Eu vou concordar perfeitamente com o que o Ido colocou, de que a empatia não é suficiente e que é decisiva uma certa experiência com a dor do outro que envolva e convoque uma implicação, uma responsabilidade transformativa. Acho que isso tem toda a relação com o sonho, porque significa que o nosso encontro ele produz um ponto possível, né? Ele produz um futuro comum com o qual estaremos comprometidos, né? E daí meu interesse, vamos dizer assim, de como a gente combate, como a gente supera, como a gente enfrenta o antissemitismo, né? E uma das mais incríveis experiências que eu tive nessa direção foi uma noite, Michel Kerman estava lá, na fronteira entre Ramallah, Cisjordânia e Israel, e era uma casinha, não tinha mais do que esse tamanho, era assim meio descampado à noite, e ali se reuniam palestinos e israelenses para conversar, né? E era uma experiência incrível, porque cada qual falava de histórias difíceis, envolvendo violência, envolvendo morte, envolvendo assim um passado de sangue, mas também falava do presente em que foi ficando claro para mim uma situação
que eu acho que a gente tem um paralelo, mas é um paralelo assim meio opaco com o Brasil, com outros lugares, né? Onde a gente tinha assim relatos de vizinhos que moram um do lado do outro e há 40 anos não trocam uma palavra. Isso me parece ser assim um fermento, né, a situação explosiva para o antissemitismo, para a impossibilidade de qualquer futuro possível comum, né? A gente acha que isso é uma coisa simples. Põe as pessoas juntas e uma palavra vai surgir. Não é. Não é. E essa experiência dessa pequena ONG no interior da Israel e Palestina me mostrou como isso é incipiente ainda hoje, né? Para a situação que a gente tem, é muito pouco. Né? Acho que a gente subestima o antissemitismo porque talvez a gente tenha imagens historicamente muito consolidadas sobre, então isso aqui é o antissemitismo que a gente tem na história, né? Então tem que ter um bigode, chaminés, tem que ter uma série de coisas, senão a gente vai discutir, né? Eu tive recentemente uma discussão, né, promovida pelo IBE, onde defendi publicamente que é preciso enfrentar, não sei como você vê, enfim, peço consideração para a plateia, mas é preciso enfrentar a retirada de Bibi do poder. Me parece que essa é uma situação imediata, é uma tarefa. Como a gente faz para que saia o cara? E a gente pode discutir em nível metapolítico, o que vem depois, o que vem antes, o que veio, né, historicamente, mas a gente já tem um discurso que ele há 20 anos, e defendi que Oslo é um ponto importante, não pelo que ficou decidido ou não ali, mas pelo fato de que ali houve um encontro de palavra. Não cumpriu, mas ali a gente tinha a palavra. E acho que temos numa situação que precisamos sair de muros e voltar para a palavra. Alguma forma de palavra. E a literatura, e os sonhos, e tudo que pudesse ser alocado nesse sentido, é decisivo para esse retorno. Não? Agora, do que vive, né, Netanyahu? E por que isso acontece? Me parece que isso foi se prosperando porque é, no fundo, um discurso sobre o outro violento que vai nos atacar. Então, a gente tem que se defender. Ou seja, para a gente se defender, militariza. É para militarizar, então eu vou deixando de falar com o outro. Eu vou supondo que o outro ele é mentiroso, o outro ele não vai cumprir regras. E isso começa a se tornar, assim, recíproco, né, de todos os envolvidos. Então, eu acho que o antissemitismo e os preconceitos em geral, eles florescem ali onde a gente faz aquilo que os nossos indígenas repudiam, que é degradar a palavra, né? Que é desmerecer que a gente tem uma potência de reconhecimento da dor alheia que ultrapassa o nosso interesse, o egoísmo, a empatia, e que tem que ver com que mundo nós vamos fazer juntos, seja quais forem aqueles que estão do outro lado, né? Bom, fiz essa intervenção e, para minha surpresa absoluta, eu que tenho um compromisso longo com a esquerda, começo a ouvir comentários do tipo: você não deveria ter ido. E não vá ao Museu Judaico. Não se sente com essas pessoas. Porque nada pode acontecer numa situação como essa que você se senta com o inimigo. Isso é antissemitismo deslavado. Isso é antissemitismo às claras. Sem que nenhum sujeito dissesse: não, peraí, falta por trás não vale. Isso você não fala. Isso você pelo menos pensa lá sozinho, você no seu banheiro, não aqui. E isso me parece gravíssimo, que no âmbito da discussão política
a gente projete nossas divisões comezinhas sobre o que está acontecendo num outro país e diga, né, e espera que diga, vai lá você, Palestina livre da river from the river to the Mediterranean. Eu falei, ótimo, nós precisamos lutar pela cidadania plena dos palestinos. Mas quando você diz isso, o que significa isso? E daí eu comecei a debater. Não, significa que a gente tem que eliminar mesmo o Estado de Israel. Eu falei, mas como assim eliminar? Estado quer dizer o quê para você? Para mim é território, povo e nação. Você está falando abertamente que esse Estado tem que ser eliminado? Se você fala assim, o que o outro vai dizer? O que você espera que o outro diga? E quem vai morrer nessa brincadeira? É você? Aqui no Brasil? Levantando a bandeira, dizendo uhul? Quem é que vai pagar com sangue, com a vida, com a vida inocente? Quando a gente fala simplesmente um discurso que é essa colusão, esse acasalamento do racismo, do antissemitismo com o discurso da violência. É impossível tratar um sem tratar o outro. Primeiramente, foi muito interessante ouvir isso. E eu sinto, de novo, sabe? Deveria ser muito irregular você estar aqui, mas é muito corajoso da sua parte, de novo. Isso permite a habilidade de se ter uma conversa e, de novo, alguns palestrantes, Lou e Davis, que falaram sobre a ideia de que hoje há algo na política, na esquerda, que cria essa distinção entre correto e certo, e os rivais se tornam inimigos. E esse é um mundo que, de novo, não permite a mudança e permite a forma de ir adiante. Eu tenho muitas críticas ao Netanyahu, e uma das razões, eu acho, uma das coisas que ele dá, ele é muito pessimista, mas de muitas formas, para as pessoas que ele traz conforto, porque eles acham, tudo está ruim, mas tem alguém forte que sabe fazer e vai certificar que tudo vai dar certo. Mas eu acho que essa posição também não permite mudança, porque sempre diz que o mundo sempre é duro e horrível e a gente tem sempre que... não podemos mudar. Temos sempre que estar sozinhos. Mas também acho que se amanhã Netanyahu cai e vem outro primeiro-ministro, assim, ainda acho que veremos críticas e antissemitismos e pessoas que te peçam de não vir aqui. Porque de muitas formas passou. Como você disse, quando as pessoas falam de Israel e do futuro e falam sobre eliminar Israel, acho que há muita coisa que pode ser dita sobre os israelitas que a gente não permitiria ouvir sobre outras comunidades e pessoas. De novo, se essas pessoas realmente querem fazer mudanças, a mudança não vai vir só de protestos em Nova York e São Paulo. Virão entre israelitas e palestinos que moram lá. E essa mudança virá só quando as pessoas sentem que estão sendo ouvidas e suas histórias ouvidas, e não que alguém outro vai decidir por eles como deve acontecer. E, de novo, se você quer, se a razão real ao protestar pró-Palestina é criar solução para... Então você pode ter crítica, mas sempre tem que ter uma forma de falar com as pessoas que moram lá, palestinos e israelenses.
porque a única coisa que é criada é mais medo e violência. Quando a gente sente em Israel que as pessoas não sentem nossa dor, e vai acontecer, e quando isso acontecer, isso vai levar a uma possibilidade de mudança que também terá que ser política, através de um sistema político, mas especialmente pelas pessoas que moram lá. Bom, a gente vai precisar encerrar. Eu lamento muito, a discussão está maravilhosa. Eu lamento muito a quem fez perguntas. Desculpem, não houve tempo para transmiti-las. Eu queria só pontuar nesse encerramento, né, que eu acho que tocamos em um ponto fundamental, que é ultrapassar a ideia da empatia, né, porque não é possível se colocar no lugar do outro, mimetizando, reforçando essa dimensão identitária e, inclusive, egóica da empatia, né? O que é preciso é reconhecer o outro dentro de um outro regime de emoções, de sentimentos, né? Que pode ser alargado com palavras e com sonhos. E esses sonhos precisam se encontrar. Muito obrigada, Christian. Posso? Pode, claro. Fazer um complemento. Há mais de 30 anos, eu tinha uns 23, eu esteve presente nesse lugar. Né? Nesse exato lugar. Não era assim, era escuro, era uma quinta ou, sei lá, sábado, 11 da noite. E um amigo meu disse: Cris, você gosta dessas coisas de zoar e cabala? A gente vai fazer um curso, mas é um curso só para assim, aquelas que gostam mesmo da coisa, e vai ter um rabino que vai falar, e vai ser lá, e a gente vai se encontrar, e você vai com a gente. E eu vim. Eu estava aqui, eu tinha velas, e um rabino explicando que cada nome na Torá tem um número, e o número se relaciona com isso, com aquilo. É uma coisa incrível, assim, né? Meio bruxuleante. E daí ela diz assim: e todos os nomes têm um destino, porque passam por um número. Por exemplo, você, o seu nome. E ele apontou para mim. Aí, eu juro que eu gelei, porque... Christian. E ela falou: o próximo, por favor. O seu... E ele não me pediu para sair. Meus agradecimentos. E ele não me pediu para sair, ela deixou que eu ficasse. Ele te reconheceu. E esse foi simplesmente o seu primeiro cancelamento. Gente, eu não posso deixar aqui de agradecer as intérpretes de Libras, Miri Silva, Miriam Castilé, a intérprete de inglês e português, Alexandra Cristina Bobbio, ao Instituto Brasil-Israel, que apoia a mesa, e convidá-las a todos e todas para a próxima mesa com as cantoras Fortuna e Açucena. Obrigada, Ido. Obrigada, Christian.